Bom dia, meus amigos. Uma ótima segunda-feira para vocês que estão assistindo, que estão participando neste momento deste vídeo. Estão assistindo esse vídeo, participar não pode porque é um vídeo gravado e não é ao vivo. E eu estou satisfeito, eu creio que vocês também estão satisfeitos, estão felizes pelo jogo de ontem contra o Tricolor, contra o Fluminense, ao qual nós conseguimos bater de 1-0. E sendo assim, até agora nós somos o clube com menos pontos perdidos. Estamos na terceira colocação. Flamengo é o primeiro com 11 pontos. Fluminense é o segundo com 10 pontos. E o Botafogo está em terceiro com 9, sendo que o Botafogo tem menos 2 jogos do que o Flamengo, podendo ultrapassar o Flamengo. E tem menos um jogo do que o Fluminense, podendo ultrapassar o Fluminense também. Dependendo dos jogos que ele praticar e que ele conseguir jogar se ele vencer. O jogo hoje foi muito bom, eu gostei do jogo. Não vou citar aqui jogadores ruins, porque, na verdade, para mim, eu acho que todos os jogadores se esforçaram o máximo para poder ganhar esse jogo. Mas a discussão ainda está em torno da venda do empréstimo do Jefinho para o Lyon. Eu falei ontem no vídeo que eu gravei sobre isso. Eu não sou contra esta venda, porque afinal o Botafogo ele tem um dono hoje e uma empresa requer lucros, dividendos. Se a empresa não tem lucros, ela vai quebrar. Então o John Textor já gastou o dinheiro que ele prometeu com o Botafogo para montar esse time. E fora isso, gastou algum dinheiro por fora para montar o time que está montado. É claro que precisa que entre dinheiro no caixa. Passou agora, mês passado agora, final do ano, os jogadores só foram receber o pagamento em janeiro, porque não tinha caixa. Não tinha dinheiro em caixa para pagar os jogadores. Já foi liquidado, já foi resolvido, está em dia. Tá? Essa venda, esse empréstimo do Jefinho foi uma tacada de mestre. Eu acho que foi uma tacada de mestre de John Textor. Porque ele agora sendo dono do Lyon, não deixou que o Jefinho fosse para outras instituições, porque ele pode no futuro ele voltar a ser do Botafogo de novo, quem sabe, né? Por empréstimo, lá como é que seja. Ele foi para o Lyon por 27 milhões e meio, quer dizer, 5 milhões de euros, que corresponde a 27 milhões e meio, e sendo que isso é por 5 meses só. Dentro de 5 meses, se ele performar lá, for jogar bem, for aprovado, o Lyon terá que pagar mais 10 milhões de euros. Tá? Mais 10 milhões de euros. Eu, pela minha conta aqui que eu fiz, esses 5 milhões de euros, 5 milhões de euros, corresponde para o Rezende, que é dono de 50%, de 40% do passe do Jefinho, por ser o criador do time, jogador. Ele tem direito, ele leva 11 milhões. Para o Rezende fica 11 milhões. Trocado em cruzeiro, em reais. Fica 11 milhões. E o Botafogo fica com 16 milhões e meio, 16 milhões e 500, que é os seus 60%. Sendo que se o Botafogo conseguir, se o Jefinho conseguir ser vendido para o Lyon, aí entrará mais 10 milhões de euros. 10 milhões de euros. 10 milhões de euros vai corresponder a mais 22 milhões
para o Resende e mais 33 milhões para o Botafogo. Foi uma ótima venda. Uma das melhores vendas até agora. Tá? Até agora, a maior venda que o Botafogo tinha até agora era do Vitinho. Tá? Então, vamos torcer para que isso aconteça, porque dê tudo certo. Eu não acho que o John Textor fez nada de errado. Tá aí a crítica esportiva e todo mundo falando que o Luiz Castro declarou que ele não foi consultado sobre a venda do Jefinho. Mas ele falou uma coisa certa, ele disse, eu não fui consultado pela venda do Jefinho, mas eu não tenho que dar opinião. O Jefinho pertence ao Botafogo. Eu sou um profissional, funcionário do Botafogo. Eu não tenho que dar opinião. Eu tenho que aceitar. É claro que ele disse que é claro que o prazer dele, o que ele queria era o Jefinho por mais um ano no Botafogo. Mas foi feito. E ontem nós tivemos o privilégio de ver alguém, eu não sei se vocês torcedores vão aceitar, alguém que eu vi ontem, me lembrou o Jefinho. O Carlos Alberto, que veio do América Mineiro. Cara, aquela bola que ele pegou, ele saiu rompendo, ele tem uma velocidade muito grande. Talvez até mais do que o Jefinho. Ele saiu tamparam aquela bola, chegou lá dentro do gol, quase na hora que o gol fechou, que o goleiro foi fechar, ele tentou chutar a bola para fazer o gol. Mas o goleiro fechou e conseguiu defender a bola. Se ele consegue fazer aquele gol, ia ser o novo Jefinho. Hoje estaria a crítica, todo mundo falando dele, como se ele fosse um novo Jefinho. Muito bem, muito bom o jogo dele ontem. Tá? O Vitor Sá, que não vinha jogando bem, ontem jogou razoavelmente e aquele gol que ele fez tirou um pouco daquela marmota, aquilo que estava atrapalhando, todo mundo falando mal dele, que ele não estava jogando bem. Mas ele fez aquele gol e com um passe de alguém que também não vinha jogando muito bem nesse jogo de ontem, mas que deu um passe maravilhoso para ele, que foi o Tietê. Tá? Então aconteceu tudo de bom ontem para o Botafogo. Conseguimos sair vitorioso por 1-0. Até agora nós só temos a derrota lá para o time de Angra do Reis, que é o Dax. E uma vitória contra o Volta Redonda, uma contra o Madureira. Volta Redonda 2-1. 2-0 no Madureira e agora 1-0 no Fluminense. Então vamos torcer, porque o próximo jogo agora, eu não tenho bem certeza quem é o próximo jogo, mas eu acho que tem um jogo agora no meio da semana, eu ainda não sei quem é. Eu sei que no outro domingo que vem, não, na outra segunda-feira que vem, não, nem sei agora, eu sei que do Vasco, o Vasco é para dia 16. Dia 16 joga Vasco e Botafogo. É um jogo também foi deixado mais para frente, por causa do Vasco na época que estava vindo lá de Orlando, Estados Unidos, e não estava com o time preparado e preferiu pedir para botar esse jogo mais para frente para que eles pudessem se preparar melhor e eles pudessem colocar o time titular contra o Botafogo. Então vamos torcer, meu. Vai dar tudo certo. Botafogo está no caminho certo. Tá? Nós temos outros jogadores aí sendo olhados, o scout do Botafogo está aí procurando, prestando atenção. Provavelmente eles vão conseguir aí um jogador, um atacante pela direita e um atacante pela esquerda. Na verdade, o atacante pela esquerda, eu acho que o Vitor Sá, se ele continuar jogando, ele vai conseguir segurar essa posição. Mas, de qualquer maneira, vai ter que um outro, porque tinha ele e o Jefinho. O Jefinho ficou embora, agora só foi ele. E um outro jogador pela direita. Nós temos lá o Luiz Henrique, que não tem jogado muito bem ontem, foi razoável, mas não jogou o que ele jogava antigamente. O Luiz Henrique saiu do Botafogo como craque, foi uma venda boa feita para o Olympique de Marseille. No entanto, voltou e não foi mais aquele craque que era. E eu não creio que o Botafogo irá comprar o passe dele, porque o passe dele parece que ele está emprestado para o Botafogo até o final de 2023. Eu creio que ele não vai conseguir voltar a ser aquele Luiz Henrique de antigamente. Tá? Então vamos torcer para que o Botafogo, para que dê tudo certo
para que o Botafogo consiga, quem sabe, para quem não acreditava, para quem não queria, igual o John Textor falou que ia colocar o time B para disputar o Carioca, para ele não, Carioca para ele não interessava, mas na verdade quando começa a jogar, muda-se o aspecto, muda-se a cabeça quando começa o campeonato. É claro que se o Botafogo consegue ganhar esse título carioca, vai ser outra coisa, né? Já começa o ano ganhando o primeiro título. O carioca seria ótimo e não é impossível, tá? Não é impossível. Então vamos torcer porque brasileiro está aí às portas, daqui a pouco começa o brasileiro, agora nós temos agora a Copa do Brasil e a Sul-Americana também, e o Botafogo precisa se preparar para disputar esses jogos. Tá? Esse time que o Botafogo está jogando com esse time aí, é bom que ele está preparando um time para depois disputar essa Copa do Brasil e esse Sul-Americano. Tá? Vamos torcer. Botafogo esse ano vai ser bom. Botafogo esse ano vai ser bem melhor do que foi em 2022. Tá bom? Um abraço para vocês, um bom dia e vamos torcer para o nosso fogão. Bota fogo na cabeça. Tá? Bota fogo na cabeça. O fogão é mais. Tá? Quem é Jefinho? Quem é Jefinho? Eu conheço o Botafogo. Jefinho simplesmente era um funcionário do Botafogo. Hoje nós temos outros funcionários no lugar dele. Ninguém é insubstituível. Tá? Ninguém é insubstituível. Nem no Botafogo, nem em time nenhum. Não viu o caso do Flamengo agora? O João Gomes jogando um bolão no Flamengo, de repente até o Botafogo. O John Textor tentou levar ele pro Lyon, não conseguiu. Quer dizer, um craque. Mas fez falta o Botafogo, o Flamengo. Fez falta o Flamengo nesse jogo contra o Palmeiras. Mas tá aí. Foi embora. Já entra outro cara no lugar dele. E assim por diante. Em todo time de futebol é assim. O jogador vai embora, vem outro no lugar. E assim vai. Acabou aquele tempo da década de 60, que o Botafogo tinha, por exemplo, um timaço. E que o time do Botafogo, eu me lembro do Botafogo, dois times, o time de 60, que foi campeão 61, 62, que jogou até 64, 65 mais ou menos, e o time que começou em 66, que foi até 70. Tá? Que era quase que aquele mesmo time que foi campeão carioca em 67, 68. Carlos Moreira, Zé Carlos, Leônidas e Valtenci, Carlos Roberto, Gerson, Rogério, Jairzinho, Roberto e Paulo César. Era esse o time, durante uns 4 ou 5 anos jogando. Aí só tinha os reservas de vez em quando, mesclava. Ney Conceição e outros jogadores ali que entravam ao decorrer do campeonato. Mas hoje não. Hoje o time começa um time num ano, quando no outro já é outro time. Dificilmente consegue ficar sempre aquele time só. Um abraço para vocês, um bom dia, uma ótima segunda-feira e vamos que vamos, tá? Fui!